A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui para mais uma pré-aula. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12 do nosso estudo da carta aos Efésios. O título é A Conduta do Crente em Relação à Família. Missionária Eliane, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Arlindo, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus a mais esta pré-aula. Glória a Deus. Esta aula será ministrada pela missionária Eliane. Estarei aqui lhe auxiliando, amém, como comentarista. Missionária Eliane, fique à vontade. Amém. Vamos começar pelo textual. Textual. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois, numa carne. Aleluia. Verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 5, versículos 21 ao 33 e capítulo 6, versículos do 1 ao 4. Maravilha de Deus. O nosso objetivo geral é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Temos Aleluia. 3 objetivos específicos. Primeiro, refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos, demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. A família, querido, é a principal instituição planejada por Deus. O relacionamento familiar é um projeto divino que tem a responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família fundamentada na palavra de Deus. Viva a família. Glória a Deus. Comentário e introdução. Nesse dia de hoje nós vamos estudar um estudo mostrando cada papel da família. Tanto o papel do marido cristão, como o papel da esposa cristã e também o papel dos filhos, né? Um assunto bem interessante, né, missionária? É verdade. Nós vamos observar que no modelo divino os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Eita, coisa maravilhosa. Primeiro tópico, a conduta do crente como marido. Pastor Arlindo, o papel do marido como líder da família. O marido, ele é um sacerdote, ao mesmo tempo que também é profeta. Como sacerdote, né, é imprescindível que o marido ele esteja sempre disposto a apresentar a sua família em oração. Isso todos os meses, toda semana, não, todos os dias. É função nossa, é responsabilidade nossa conduzir a nossa família, ou conduzir a nossa vida, ou conduzir a família debaixo dos nossos joelhos, né, simbolicamente, debaixo de oração, isso representando o sacerdócio paterno. Porém, a questão como um profeta missionário, é muito importante que o pai de família ele receba a orientação de Deus para conduzir a família, porque a melhor condução vem na direção de Deus. Amém. Quando a Bíblia diz, lá em Efésios 5:23, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. O que o apóstolo Paulo estava falando sobre isso? É bem interessante que essa questão da cabeça, o marido deve ser uma pessoa de planejamento, deve ser uma pessoa de caráter ilibado, uma pessoa de tino, uma pessoa que pensa e que analisa. E ele precisa ter essa capacidade, missionária, de conduzir harmoniosamente a condução de toda a sua família e de toda a sua casa. Porque nós não podemos pensar que a mente do marido aí seja de uma forma autoritária, né? Autoritarista, mas sim harmoniosa, de conduzir toda a sua família de forma harmoniosa e com certeza agradando a Deus. Nós observamos que o marido ele é comparado a Cristo, né? O marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Aí podemos falar que assim como Cristo é o líder
da igreja, Isso. o marido é o líder da esposa, podemos fazer esta comparação? Isso, como eu falei, de uma forma harmoniosa. Cristo Jesus é o cabeça da igreja, não no sentido de conduzir o corpo de uma forma estigmática, levando sorrateiramente o seu corpo, de forma alguma. A cabeça ela precisa se sentir bem com a harmonia de todo o corpo. Então a cabeça ela forma a harmonia de todo o corpo, então trazendo a paz e a harmonia a toda a família, para que o corpo se ajuste e fique perfeitamente agradável conforme o pensamento da cabeça. Missionária, é nesse sentido teológico que eu entendo. Amém. Então, aqui no segundo subtópico fala o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Como mulher, muitas vezes a gente vai ver isso no próximo tópico, que a mulher deve ser submissa. Isso é uma questão até muito falada, principalmente pelas feministas, né? Nós vemos, né, no marxismo, é uma questão muito falada. Neomarxismo, né, que vem a questão, aquela figura principal que nós conhecemos como Simone de Beauvoir, é uma ativista nessa parte feminista. Sendo que eles mostram o modelo de família como um sistema opressor do mundo contra a mulher, né? Isso. Mas nós vemos que a Bíblia é o contrário. Aqui fala assim, ao contrário desse falacioso discurso, nas escrituras o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Isso é questão da má interpretação, né, missionária? A gente percebe que a ideia do neomarxismo aí é uma má interpretação. Tira essa ideia como que se a mulher fosse um objeto subjugada, como que fosse uma escrava do marido. Mas biblicamente não é dessa forma, a interpretação bíblica não é dessa forma. A interpretação bíblica é submissão, quer dizer, na mesma missão, debaixo da mesma missão. Olhando para essa parte aqui do versículo 25 do capítulo 5 de Efésios, que fala: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí, fazendo esta comparação, que o marido deve amar a esposa, né, a ponto de cuidar, de amar, de respeitar, a ponto de se entregar por ela. Nós vemos que é uma responsabilidade bem grande também, né, pastor? Isso de forma sacrificial até, ou seja, não é aquilo que é só agradável, não, é você ter predisposição de se doar, de forma até sacrificial, ou seja, essa comparação que fez foi o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo fez essa comparação. Então, quando ele fez essa comparação, ele fez sensatamente. O apóstolo Paulo não ia despejar falácia ou uma palavra à toa. Ele fez uma comparação sólida à base bíblica, né? Com bastante conhecimento do caso. Isso. Nós vamos observar também que a escritura enfatiza que a esposa é parte do marido. Sim. Quando ela declara: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Eita, lindo isso aí, né? Ou seja, quem ama, cuida, né? Isso. Ele acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do seu próprio corpo. Ou seja, o apóstolo Paulo ele enfatiza o marido amar a esposa como ama ao seu próprio corpo. Isso. Quer falar algo sobre isso? Sim, missionário, por favor, rapidinho. Primeiro, mais ou menos aí alguns princípios, né? Rápido. Que depois a gente pode até explanar isso na íntegra na escola bíblica no domingo. Bem, sim, eu quem vou deixar ama, o endereço aqui, tá, pastor? isso, quem quiser acompanhar, ótimo. É pelo Facebook, eu vou deixar o endereço escrito aqui, se você quiser acompanhar, entra lá e domingo a gente vai estar dando essa aula completa, né? Isso. Missionário, olha só, quem ama, cuida, entendendo da necessidade da mulher, que a mulher, ela necessita de ser cuidada, e a mulher necessita de ouvir que é amada. Então, primeiro, ela precisa ser cuidada, ela precisa ver, sentir que é cuidada, que é amada. E segundo, ela precisa ouvir a palavra, você verbalizar que é amada. Né? Como assim? Eu te amo. Não, existe essa necessidade, é necessário, né? gente. Então são alguns princípios aqui que é necessário, ou seja, que são necessários a mulher perceber, porque a mulher ela sente bastante pelo toque, a mulher é no toque e pelo que ouve. Ou seja, a mulher ela observa que ela é amada não só pela provisão material, né? Exatamente.
A mulher ela tem necessidade de ouvir que é amada, né? Isso, os estudos constataram isso, né? A ciência. Então, nós observamos que a mulher, nós mulheres, né? Agora de mulher para mulher, nós temos essa necessidade de ouvir o amor do seu esposo, nós temos essa necessidade de observar o respeito do seu esposo, do nosso cônjuge, né? Não só em público, mas também, principalmente, em particular, quando tá só os dois, né? Saber Isso, que ela é lar, amada, né? em todo o tempo. O lar é o nosso reduto, é o nosso lar, né? É um lugar que devemos viver harmoniosamente. Síntese do tópico primeiro. Ao marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com verdadeiro altruísmo. Isso. Esse altruísmo, né? É bem interessante a gente entender o que é altruísmo, fazer isso com alegria, fazer isso com energicamente, né? Seja você transmitir a energia, transmitir a alegria. Forçado, não né? forçado, uma coisa assim espontânea. Isso, espontâneo, altruísmo, expressar alegria em fazer aquilo, não pesar, né? Segundo tópico, a conduta da crente como esposa. Agora é para nós, tá, varoas? De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Então, nós vamos observar aqui alguns conceitos sobre a submissão da mulher ao marido, que é comparada à igreja de Cristo. Isso. Amém? No primeiro subtópico diz o conceito de submissão cristã. Pastor Arlindo, você tem algo para falar sobre o conceito de submissão cristã? Sim, como a gente já falou, missionária, a submissão quer dizer estar na mesma missão. Está na mesma missão. Quando nós não interpretamos bem esta palavra, a gente pode entrar num pensamento totalmente neomarxista, aquilo que a gente já falou. Mas nós percebemos que tanto na tradição judaica, que tinha a ideia do homem estar na frente e a mulher atrás. É como se fosse uma escrava, Exatamente. Né? No grego, da mesma forma. A tradição, né, o significado da tradição grega também tratava dessa forma. O cristianismo trouxe, trouxe a interpretação correta, colocando a mulher missionária exatamente no lugar dela, colocando ela ao lado do esposo. Se nós observarmos, a mulher, quando Deus fez a mulher, ele não tirou lá dos pés, né? Correto. Como também não tirou da cabeça. Isso. Mas tirou da onde? Da costela. Da costela. A costela fica onde? Fica aqui embaixo do braço, né? Isso. Onde a palavra de Deus vai falar que a mulher, o marido é para proteger a mulher, né? Isso. Então, esse ato aqui é um ato de proteção, de carinho, de amor. Se é para a mulher se submeter ao marido, assim como a igreja se submete a Cristo, a mulher, quando ela percebe que ela é amada pelo seu esposo, ela tem prazer em ser submissa. E nós vamos observar, segundo alguns historiadores, que o marido ele reconhece o amor da mulher quando a mulher reverencia. Isso. Uma coisa interessante, o papel da esposa é bem parecido, o papel da esposa com a esposa é bem parecido com o papel do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo ele é nosso ajudador, nosso auxiliador, que é o mesmo papel da esposa com o esposo. Olha que privilégio a esposa, né, para com o esposo fazer um papel do Espírito Santo com a igreja, uma coisa maravilhosa, né? Aleluia. Então, é isso, né? O amor entre o casal, o amor entre o cônjuge deve ser um amor recíproco, né? Isso. A questão de ser honrado, o homem, assim como a mulher, ela tem necessidade, né, de ser amada, de ser amada, e isso, ela evidencia isso, missionária, pelo toque e pelo falar, né, por essas duas vias. O homem ele tem necessidade de ser honrado. Não há nada que faça o homem ficar mais satisfeito do que ele ser honrado. E não existe você ser honrado na igreja, no seu trabalho, é um privilégio muito grande, mas ser honrado em casa, no seu lar, como um pai, como um provedor, como chefe de família, não tem nada comparado. Então isso não tem explicação, isso é maravilhoso. Todo dono de casa, ele com certeza tem essa alegria no coração de ser honrado. Amém.
Síntese do tópico 2. A esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido. O Salmo 128 evidencia, fala muito sobre esse privilégio da mulher, o homem honrando, falando sobre a honra da mulher. Aqui, o primeiro versículo diz: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda de sua mesa. É interessante o versículo 3 que diz: a tua mulher será como a oliveira frutífera aos lados da tua casa. Aqui, uma vez mais, a posição da esposa, da mãe, missionária Eliane, evidenciando aqui a localização dela aos lados, não na frente nem atrás. A tradição colocava a mulher atrás do homem. Agora o neomarxista quer colocar a mulher na frente dos homens. Essa é a ideia. E a Bíblia sempre colocou ao lado. Ao lado, de forma... Então aquela expressão popular, atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, está errada. Né? É uma falácia, é uma palavra infeliz, não se encaixa muito bem. Ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Não é na frente e nem atrás. É ao lado. Submissão, ou seja, na mesma missão. Então, quando fala aqui aos lados da sua casa, uma vez mais, aqui localiza a mulher nessa mesma posição, aos lados da sua casa. Isso aí, missionária. Terceiro tópico, a conduta do crente como filho. Primeiro, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina do grego é paideia. Significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação do grego é noutesia. Isso. Quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Pastor Arlindo, tem algo para falar sobre esse assunto? Sim, eu achei bem interessante essa tradução do grego aí, que logo ainda criança, muito pequena, com essa disposição dos seus pais, instruir os seus filhos, ensinando entre o bem e o mal, ou ensinando o que é bem e o que é mal, isso já vai facultando na mentezinha da criança. Ele já vai amadurecendo com essa ideia, com esse discernimento do que é o bem e o que é o mal. Que o bem lhe pode lhe produzir, lhe favorecer, e o que o mal pode lhe causar, quanto o mal pode lhe causar prejuízo. Já vai isso facultando na mentezinha da criança. Missionária, responsabilidade dos seus pais. E nós vamos observar que a Bíblia fala dessa responsabilidade de ensinar, de instruir, mas com mansidão, não com uma autoritarismo abusiva, né? Isso porque a questão da brutalidade, esse método ultrapassado que se educava à base do bater, que isso torna-se até um estigma, isso é um método ultrapassado, né? Nós temos um método muito mais eficaz de orientar. E a orientação também depende muito do nosso falar, porque a arrogância também desmaia o ânimo da criança, né? Entender e aceitar. Amém. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Lá no capítulo 6 de Efésios, versículo 1 diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Pastor Arlindo. E aí ele completa dizendo que isso é justo no Senhor. É verdade. Isso é tudo o resultado, missionária, de um bom trabalho. Quando a palavra de Deus fala que devemos ensinar os nossos filhos no caminho que deve andar, isso já logo a gente entende que ali há uma participação paterna.
É como que... Há uma diferença do ensinar no caminho e do ensinar o caminho, né, pastor? Exatamente, porque ensinar no caminho inclui o pai andando com o filho. Ensinar... vamos fazer uma demonstração. Sim. Ensinar o caminho é como se eu olhasse e falasse assim, filho, ali está o caminho, segue. Correto. Ensinar no caminho, fazendo a demonstração, é eu pegar na mão do meu filho e dizer assim, filho, vamos andar no caminho. E ali a gente vai instruindo, né? Isso, cada passo, cada local que vai passando, o pai, a mãe vai falando, isso aqui é assim, isso aqui é aqui, isso aqui é isso, esse buraco aqui tem que ter cuidado para não cair. Então a instrução, né, a orientação no caminho, com certeza, missionária, é muito mais eficaz. Deuteronômio, capítulo 6 ou capítulo 9, que fala que quando você vai andando, vai falando sobre a palavra, sentado à mesa com seus filhos, fale sobre a palavra, né? Oriente sobre a palavra, né? Então, nós vamos observar que é um trabalho diário, né? Um trabalho diário, né? Um trabalho de paciência, de orientação, fácil, de facultar. Depende muito, missionário, ensinar, orientar o filho, depende muito de você criar um hábito, de você entender a necessidade, não somente a necessidade, faça disso algo divertido, porque se diverte a criança aprendendo e o próprio pai, os próprios pais acabam se divertindo também, ensinando os filhos. De hoje em dia tem, não sei se eu posso falar, uma brincadeira, tipo uns joguinhos bíblicos, que dá para você ir orientando, entendeu? Para fazer algo divertido. Porque a gente tem que entrar no clima da criança também, né? Não adianta a gente chamar a criança, senta aqui, vamos ler a palavra do Senhor. Não vai rolar. Há necessidade do entretenimento cristão. Por exemplo, missionária, a gente, quando nós falamos de evangelho, quando nós falamos de cristianismo, nós pensamos logo muito na questão do renunciar, porque é fundamental, tem que haver a renúncia. Sim, mas essa renúncia é do pecado, né? Isso, exatamente. A renúncia é tirar. O pecado de nós, né? Quando você tira e não substitui, nós estamos deixando um buraco. Exatamente. Então é muito importante na educação dos nossos filhos, aquilo que a gente tira, que é agressivo à saúde espiritual e física do nosso filho, nós precisamos substituir com aquilo que é nutriente, agradável, que soma valores na vida dos nossos filhos. Exatamente. Pastor Arlindo, tem mais um assunto aqui que se encontra lá no capítulo 6, versículo 2, diz assim, honra teu pai e a tua mãe. E fala também que os filhos devem obedecer aos vossos pais. Há uma diferença entre obediência e honrar. Eu vou ler aqui a diferença. Maravilha. Obedecer significa cumprir o que é ordenado. Isso. Alguém ordena, o pai ordena, o filho obedece. Obedece. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Aquilo que parte de dentro, é voluntário, né? Isso. De reconhecimento. Exatamente. No caso é reconhecimento. Portanto, a obediência é devido aos filhos enquanto eles vivem sob a tutela dos seus pais. Já a honra é diferente, a honra é para a vida toda. Quer falar algo, pastor? Sim, eu vejo que algo mais aqui explicativo, missionária, é que o obedecer, o próprio escravo também obedece. Sim. Porque é uma ordem, né? A questão do honrar, né? A questão do honrar é um mandamento. Jesus falou sobre isso aí, sobre os filhos honrar os seus pais na sua velhice, trazendo o sustento, cuidando deles, é responsabilidade dos filhos cuidar dos seus pais idosos, né? Isso é honrar, missionária. Enquanto isso, Deus vai só abraçando e abençoando os filhos que assim fazem com seus pais. Falando sobre os filhos, a palavra também fala lá no versículo 3 do capítulo 6, onde nós lemos, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Nós vamos observar que aqui há uma promessa nessa questão de honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Isso. E vivas muito tempo sobre a terra. Há uma colheita aí, há uma colheita, há aí um bônus, há um bem a receber
aqueles que assim fazem, né? Fazem, exatamente. E eu vejo a conclusão de tudo isso aí, missionária, quando eu vejo um esposo que ama, que expressa esse amor à esposa, automaticamente não haverá uma dificuldade da esposa honrar esse esposo. Sim. E quando esse esposo ama a esposa e é honrado, eles têm facilidade também de orientar o filho no caminho. E com certeza esse filho bem orientado, bem assistido, ele não terá dificuldade em honrar e obedecer os seus pais. Eu vejo a conclusão de tudo isso. Quando nós perdemos o primeiro fio da conduta, quando eu deixo de amar a minha esposa, quando eu começo, ao invés de amar, eu começo a espancar. Quando a esposa, ao invés de honrar, começa a maltratar, se distanciar, se isolar, que isso é terrível dentro do lar, automaticamente isso vai reverberar, automaticamente vai espirrar nos filhos e começa a criar um lar fraco, sem constância, sem força, sem pilar, sem estrutura, missionária. Amém. Pastor, ainda falando sobre filho, agora já filhos casados, nós lemos lá, lá no início, texto áureo, que fala assim: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher. Isso. Pastor Arlindo, eu queria que, assim, se o senhor pudesse dar um conselho para os jovens casados, né, que já são casados, mas que em todo tempo, todo probleminha que acontece dentro de casa, corre para a casa do pai, para a casa da mãe. Isso eu estou falando tanto do cônjuge do sexo masculino como feminino. E o que o senhor tem assim a aconselhar? Porque quando a Bíblia diz deixa, é tipo deixar mesmo, cortar o cordão umbilical, né? Uma forma aqui uma forma simbólica, né? Cortar cordão umbilical quer dizer deixar, quer dizer aprender de novo, largar, aprender de novo, ou seja, sair dali para uma nova vida. Sair da tutela do seu pai e construir a sua família. Recomeçar, né? Exatamente. Recomeçar. Se ele não fizer isso, ou se ela não fizer isso, pode acontecer de dar problemas futuros nesse casamento, pastor? Com certeza, porque a partir do momento que a Bíblia está dizendo deixará o varão, né, os seus pais, e unir-se à sua mulher, aí vem a questão do torna-se uma só carne, significa que dali em diante a responsabilidade de um lar nuclear, um polo de um lar, é responsabilidade dele, ele passa a ser o senhor do seu lar, passa a ser o chefe da família. É responsabilidade desse filho que a partir de agora se tornou esposo, né? Isso, ele agora passa a ser um provedor, ele passa a ser o senhor da sua casa, ele passa a lidar com as questões da esposa e a esposa lidar com as questões dele. E não é bom que haja uma interferência prejudicial da parte dos pais. Ou seja, um aconselhamento de uma pessoa mais velha é sempre muito bom, mas a interferência, né, eu estou colocando a interferência aqui como uma parte que prejudica e não edifica. Essa parte que edifica é a parte que os pais fazem quando solicitado pelos filhos missionários. Quando os filhos pedem o conselho. Mas toda hora os pais estão interferindo, isso é muito ruim. Tudo que precisa, agora aquele núcleo familiar novo vai pedir os pais, você passa a ser dependente. Ele se sente no direito de interferir na sua vida a todo momento. Cortou o cordão umbilical, quer dizer, saiu, é uma nova vida, um novo sistema, é um novo lar. E unir a sua esposa, esse unir lá no hebraico significa grudar. Grudar. É como você colar uma folha de papel na outra, aí isso não é bom que separe, porque se você abrir e tentar tirar uma folha de papel colada na outra, vai rasgar. Assim também é a questão do casamento. Quando une-se num casamento, não se deve separar. Isso é um ensinamento preventivo. Isso. E agora, e se acontecer aí uma falta de respeito, adultério e outras coisas, e separar-se? E aí? O que vai acontecer? Vamos instruir, vamos jogar essa pessoa fora? Não, aí é onde entra a instrução corretiva. Então, o primeiro ensinamento missionário aqui é o preventivo, né? O primeiro é o preventivo.
E esse aí é um resumão aqui de tudo que nós estudamos hoje, é uma pré-aula para quem quiser assistir na íntegra, missionária. Como eu já falei lá no início, eu vou deixar o endereço aqui embaixo, você vai entrar no Facebook, a gente dá aula todos os domingos às 9 horas, amém? Na página da nossa igreja, tá lá no Facebook, eu vou deixar para vocês, tá bom? E a DESG 7. Síntese do tópico 3. Aos pais, Deus delegou a responsabilidade de educar e aos filhos o dever de obedecer e honrar. Louvado é o nome do Senhor. Nós puxamos todos esses assuntos porque é uma aula para família e família inclui todos, né? Verdade. Pastor Arlindo, suas considerações finais? Eu quero agradecer e fazer voto, missionário, que esta palavra venha contribuir para os professores e todos aqueles que assistirem esse vídeo. Seja uma bênção para a sua vida e Deus em Cristo te abençoe. Amém. Que Deus abençoe. Espero que mais uma vez possamos ser instrumento para a sua vida espiritual e também a sua vida cotidiana como cônjuge, pais e filhos. Amém? Deus abençoe. Maravilha. Em nome do Senhor Jesus.